Olá pessoal, eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre manias, rituais e toque. Qual a diferença entre eles? E me conta aí nos comentários se você tem alguma mania, algum ritual que você nunca deixa de fazer, ou se você acha que você tem toque, deixa aí nos comentários. E no final do vídeo, deixe a sua impressão. Será que eu respondi as suas dúvidas, as suas questões mais básicas? E fique à vontade, tá? Para fazer mais perguntas ou comentar o que mais você gostaria que eu acrescentasse. Vamos entender um pouquinho que manias... Bom, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Lourdes Possato, psicóloga, gestalt terapeuta e escritora. Tenho aí 10 livros publicados, sempre com o objetivo do autoconhecimento. E o livro hoje que eu indicaria é o Ansiedade Sob Controle. Respiração, meditação, técnicas de relaxamento, biodança e alfagenia para você lidar com a ansiedade. Então esse nosso tema de falar um pouquinho de manias, rituais e toque é bastante interessante porque as pessoas às vezes acham que uma mania já é catastrófica. Gente, não. Todo mundo tem uma mania, todo mundo tem um ritualzinho. O toque nós vamos deixar para daqui a pouco. Uma pequena mania, às vezes, ela é disciplinar. Ela entra no nosso mecanismo de sobrevivência, na nossa psique, como uma disciplina. Sabe um ritual? Vamos imaginar um ritual. Eu tenho um ritual, por exemplo, eu levanto... Aquele ritual de sentar na cama, fazer uma oração, sabe? Mentalizar uma coisa positiva, uma energia violeta. Eu gosto, tá? Dessa mentalização, dessa oração, onde eu me conecto, agradeço pela noite, agradeço pelo dia que eu vou ter. E aí, eu vou no banheiro, eu vou urinar, eu vou lavar o rosto, eu vou escovar o dente. Se eu tiver que sair em seguida, eu já aproveito e tomo um banho. Se não, eu dou um tempo, tomo água, sabe? Eu tomo 500 a 600 ml de água em jejum, dou meia hora e depois eu vou tomar o café da manhã. Então é um ritual. É ruim? Não. É um ritual que tem uma disciplina, que tem uma regrinha. Eu gosto desse ritual e eu me policio para mantê-lo, independentemente de onde eu estiver. Então veja, é um ritual legal. Eu até aconselho algumas pessoas a terem alguns rituais, porque os rituais, eles dão um suporte de segurança ao cérebro. Você tem um ritual matinal, você tem um ritual quando você sai de casa. Essa disciplina mental, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, aí eu fecho, sabe, pego a chave. Se você mantém um certo ritual, você cria uma disciplina interna. Então é ruim? Não. É importante que nós tenhamos rituais. Rituais, formas de agir, sabe? Um roteiro onde você realiza coisas básicas, tipo lavar uma roupa, lavar uma louça, fazer o seu trabalho do dia a dia, por onde que você começa, sabe? O que você vai ver primeiro no seu celular. Então, esses rituais, eles são interessantes, eles dão até um suporte para o cérebro de que está tudo bem. É diferente daquele dia que você tem de repente uma gravidade, uma intercorrência, você levanta, vai tropeçando em tudo, você nem rezou, como eu gosto de fazer essa introspecção matinal, essa meditação matinal, e parece que o dia fica esquisito porque você não tomou café, você não tomou água, você não fez nada, você saiu correndo. Não fica esquisito? A gente dá conta, claro, porque nós temos os mecanismos de enfrentamento e fuga. E esse é o processo da nossa ansiedade, que faz parte do nosso organismo, tá? E nós temos, tá? Nós não vamos nos livrar disso, porque é o preparo do organismo para uma ação, para um enfrentamento, para eu fazer o que eu tenho que fazer ou para cair fora, sabe? Quando você está assustado, quando você leva um susto, quando você está nessas intercorrências, você tem que fazer tudo correndo. Então veja, o nosso organismo nos habilita a fazer o que nós precisamos fazer. Se nós estivermos centrados, é aí que está a diferença, nós não entraremos num pico de ansiedade negativo.
Eu recomendo altamente esse livro, Ansiedade sob Controle, para que você entenda o mecanismo da ansiedade. Eu fico pasma de ver médicos, psicólogos até, sabe, neurologista que não sabe ainda como é que funciona, como é o funcionamento cerebral a nível de ansiedade. Sabe, eu ouço muita bobagem aí em alguns vídeos por profissionais da saúde e eu fico pensando, caramba, nossa, onde é que o cara fez a faculdade, né? Enfim, então é interessante a gente entender o mecanismo da nossa ansiedade, positivo ou negativo, e como nós vamos lidar com ela para que nós possamos estar centrados, tá? Então, rituais, eles ajudam nessa centralidade, eles ajudam na disciplina do dia a dia. Como eu vou fazer? Todo mundo tem um jeito de fazer alguma coisa e não deixa de ser um ritualzinho, tá? E os rituais, vamos falar dos rituais disciplina, benéficos, tá? Que fazem bem, tá? Quando começam a fazer mal, nós já entramos aqui nas manias ruins, negativas ou até no processo de toque, tá? Então, deixando bem claro, rituais são palpáveis, aceitáveis e geram disciplina. Manias, certas manias de que podem ser um pouco ritualísticas, não tem problema nenhum, tá? Manias simplesmente podem ser adquiridas como uma certa proteção emocional, uma certa defesa emocional. Tipo assim, eu vou dar um exemplo básico, tá? Uma criança que vivencia uma situação de ansiedade muito grande ou de insegurança na mais tenra infância, seja por brigas domésticas, um pai agressivo, alcoólatra, uma mãe autocobradora. Então, um dia a criança, naquele processo todo de insegurança, do tipo, como é que meu pai vai chegar? Nossa, e se tiver briga? E se ele bater na minha mãe? A criança se sente muito insegura com essas situações, tá? E de repente ela fez assim. Ela respirou. É o suficiente para estabelecer uma mania. Toda vez que ela se sentir ansiosa, ela bate 5 vezes na cabeça. Ou ela faz alguma coisa, sabe? Aperta a roupa, ajeita a camisa, enfim, faz um movimento qualquer, dá uma esticada. Isso é uma mania que pode ser compensatória e tem a ver com mecanismos de ansiedade, tá? Enquanto manias, elas não são necessariamente ruins na medida que apaziguam, certo? Existem manias que, de repente, criam um certo problema. Então, mediante uma ansiedade muito grande, o sujeito, ele, de repente, fuma demais. Ou ele vai lá e bebe. Dá os pequenos golinhos, só um pouquinho, para relaxar. Essas manias que acabam virando hábitos podem não ser muito boas. Ou aquela mania de beliscar. Sabe, a pessoa entra num pico de ansiedade, ela vai lá e come um negocinho, ela vai lá e pega uma balinha, ela vai lá e pega um salgadinho. Sabe, o tempo todo mastigando, e de repente o mastigar é uma é uma válvula de escape para a ansiedade, é um movimento. Olha que interessante. Se a pessoa pegar o movimento como uma válvula de escape no sentido positivo, ela vai andar, vai correr, vai fazer uma ginástica, né? Vai limpar a casa. A minha mãe tinha um procedimento automático e bem interessante. Ela sabia lidar com a ansiedade dela. Eu fui entender isso bem com o tempo, né? Quando ela entrava em picos de ansiedade, ela limpava tudo que tinha pela frente nos seus mínimos detalhes. Não era uma mania de limpeza, ela não era maníaca por limpeza. Ela pegava os mínimos detalhes para apaziguar a ansiedade. Então, era a hora, por exemplo, que ela tinha uma cirurgia agendada. Antes disso, ela já limpava o cantinho do cantinho, atrás do guarda-roupa, em cima do guarda-roupa, debaixo da cama. Um negócio assim maluco, com todos os detalhes que ela podia. E depois eu fui entender, ela jogava a energia, né, do medo, da ansiedade naquelas ações, e que eram boas de repente, né? Então vamos diferenciar essas manias que compensam, são compensatórias e que às vezes são boas, como o movimento, andar, correr. Uma cliente minha achou que se ela corresse, ela não tinha tempo durante o dia, mas ela achou que se ela corresse às 10 horas da noite num local
que ela morava, que era realmente bastante seguro, ela se sentia super bem. Ela ficava aliviada e ela tinha um sono muito tranquilo. Todos os dias ela corria às 10 da noite por meia hora. Ela sentia que na corrida ela jogava fora, ela expressava os pesos. Olha que interessante. A dança, o esporte. Então é interessante que você use esses subterfúgios como válvulas de escape e que sejam positivas, tá? Que façam bem, que tragam um resultado bom, como realmente respirar, saber relaxar, ficar no aqui e agora, aprender a meditar. Não é fácil, mas é possível. Tem técnicas. Leia lá o livro Ansiedade Sob Controle. E como que a gente vai lidar com o toque? Gente, o toque é um negócio muito sério. É quando a pessoa acumulou tantos traumas que para apaziguar certos traumas, certos pensamentos catastróficos, certos procedimentos de cobrança, de ansiedade muito grande mesmo, e aí vem cobrança, pressão, não aceitação, controle, que vão gerando uma ansiedade muito grande. O somatório da ansiedade vai gerar crise de ansiedade, o somatório de crises de ansiedade vai gerar crises de pânico, que no somatório vai gerar o toque como uma defesa emocional, e aí entram comportamentos assim severos e muito ruins. Então, gente, como que a gente sabe? Porque fazem mal, porque geram sacrifício, e se a pessoa ela sente que se ela não fizer aquilo, algo muito terrível vai acontecer até a morte, sabe? Então, essa pessoa precisa sim de acompanhamento medicamentoso quando chega nisso, até numa crise de ansiedade já, né? Vamos procurar terapia, vamos procurar o psiquiatra, precisa sim ser medicado e principalmente de uma boa terapia. Eu já trabalhei com muitas pessoas que tinham toques muito severos, de repente uma mania de limpeza, como se tudo pudesse contaminá-la, e foi uma encrenca muito grande, porque essa pessoa ficou grávida e teve um bebê. E ela gastava tanto tempo desinfetando tudo e lavando a mão 200 vezes por hora, que ela não tinha tempo de cuidar do bebê. Isso foi um caso bastante sério. Um outro caso bastante sério foi de uma pessoa que ela tinha necessidade de tomar banho ao sair de casa e quando ela voltava para casa. Então, se ela saía e voltava da casa 8 vezes, ela tomava 16 banhos. Pensa num negócio desse, gente. Então, muita gente só mostra manias tipo lavar a mão, né? Que nem naquele filme Melhor é Impossível, que o sujeito pegava um sabonete, lavava a mão, a água tinha que estar bem quente, ele jogava o sabonete. Tem gente que desgasta a pele, né? Ou a mania de, por exemplo, limpeza é muito severa. Eu trabalhei com pessoas já assim. Então, tudo tem uma boa explicação emocional, tá? Para esses comportamentos, para esse fundo de personalidade que tá ali no trauma, no inconsciente, e que isso não tá plenamente claro para a pessoa por que ela age daquele jeito. Ela faz e acabou. Sabe aquelas pessoas que voltam e vão checar se os botões do gás, do fogão estão desligados, se a porta está fechada? Eu até aconselho em alguns casos, se você tem essa tendência, faça uma vez, volta só uma vez e filma você fazendo aquilo. Porque aí você, quando tiver dúvida, será que eu fechei a porta? Você vai ver lá o filminho para você não voltar. Mas a parte mais importante, gente, é trabalhar isso em terapia. Porque sempre tem traumas, tem os medos catastróficos lá atrás, as ideias ameaçadoras, muito ameaçadoras. Eu trabalhei com um cliente que ele tinha altos toques, eram vários, era um escravo, era uma coisa muito pesada. E tudo envolvia medos, grandes ameaças de morte, não só dele, como da família dele. Então, é tão interessante quando a gente entende, quando a gente traz esses conteúdos para a consciência, porque é a maneira da cura, tá? Claro que um conselho simples que eu daria é a pessoa, como eu falei, filma, né? Já ajuda um pouquinho.
E quando ela se predispõe a trabalhar a centralidade e a prestar atenção, eu vou lá, faço uma vez. Eu sei, já anotei aqui, fiz uma vez, não vou voltar. Ela precisa não voltar. Quanto menos ela faz, mais ela reforça o abandono do hábito do toque. É fácil? Não. Sozinha, a pessoa não consegue na maioria das vezes. Aí precisa sim de um auxílio terapêutico, de um auxílio medicamentoso. Então tá aí um tema para você refletir, não se condenar e perceber que aquelas manias realmente, aqueles comportamentos que escravizam, que deixam você pesado, infeliz, triste, mas que você não consegue abandonar, é o momento de procurar ajuda. Rituais que são positivos, que criam disciplina, que dão esse suporte cerebral do que eu vou fazer uma coisa atrás da outra, mas que faz bem, sabe? Então, sem problemas, não se julgue. Mas tá aí, né? Espero que você tenha gostado. Curta, dê o seu like, compartilhe, porque eu acho que é um tema legal. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos seus comentários, para que a gente possa ir melhorando as atitudes, principalmente essa parte mental do hoje em dia, onde parece que o mundo está ansioso, as pessoas estão delirando dentro das manias, dos toques mais severos, dos comportamentos ansiosos e até agressivos. Então é muito importante que a gente tenha uma consciência maior dos nossos comportamentos e das nossas defesas emocionais. Porque, claro, gente, ninguém desenvolve um toque porque quer. Não existe isso. E nenhuma ansiedade negativa, e nenhum pânico. Tá, uma síndrome de pânico porque quer. Não é assim. São defesas emocionais no somatório de comportamentos ansiosos. Ok? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, dê um toque para a gente complementar. E fica aí a dica do livro Ansiedade sob Controle, Técnicas de Respiração, Relaxamento, Biodança, que é uma coisa muito legal, onde a gente usa a música e o movimento, Alfagenia, para treinar a mente, né, dentro de uma maneira pausada, centrada, correta, para trabalhar todo esse processo de ansiedade. Então, se você tiver alguma dúvida, o livro pode ser adquirido aqui direto comigo, também com a turma do Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro, que eles editaram esse livro. Então, fiquem à vontade e qualquer dúvida, me contatem. Grande beijo para vocês, gratidão e até o próximo vídeo.